Olá professora, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje da lição 5, que vai trazer a parte 2 sobre expressões algébricas. Aqui ele vai trabalhar então a fórmula de Bhaskara e trabalhar a resolução de equações de segundo grau, operações com expressões algébricas, identificação e agrupamento de termos semelhantes, a simplificação de expressão, teorema de Pitágoras e cálculo dos lados de um triângulo retângulo. Ele é uma lição ali que traz vários assuntos, né? Muitos ali já de retomada para os alunos, também para eles conseguirem vincular com assuntos novos, mas tem também aprofundamentos como as equações de segundo grau completas, que eles até o 8º ano trabalhavam só incompletas, enfim, são bastante assuntos que a gente pode trabalhar. E aí o objetivo dessa atividade que eu vou propor para vocês é que eles consigam aprimorar o raciocínio deles, né? O raciocínio algébrico, vão manipular, simplificar expressões, vão desenvolver habilidades de resolver as equações utilizando fórmula de Bhaskara, aplicar o teorema de Pitágoras em problemas geométricos do cotidiano. Então, a ideia é pôr em prática esses conteúdos aqui. Nesse caso aqui, dá para trabalhar com uma estrutura de uma gincana por estações, talvez realizar essa atividade após já terem feito as questões do livro para verificar se os alunos realmente, de fato, entenderam todos os conteúdos trabalhados e como são diversos assuntos, trabalhar com as estações garante com que a gente consiga dividir ali as etapas e essas etapas eles consigam depois relacionar, né? Então, a ideia ali seria cada uma das etapas voltar para um assunto, né? Então, expressão algébrica, fórmula de Bhaskara e teorema de Pitágoras e tornar a aula dinâmica, promovendo ali uma comparação, uma cooperação, o trabalho em equipe, a desafiar eles em situações diferentes, a questão do tempo também, né? Impor um tempo para ele resolver e ele ter esse domínio de tempo vai interferir também em como ele vai fazer a tomada de decisão. Deixei aqui como sugestões algumas estações que podem e devem ser adaptadas de acordo com o andamento da aula e o desenvolvimento da turma. Mas a minha sugestão é que uma estação trabalhe com as expressões algébricas. Então, pode propor cartões com expressões e aí eles vão realizar a identificação do que é termo semelhante. Eles vão simplificar, fazer operações básicas, né, ali, adição, subtração, multiplicação, para que isso estimule o uso das justificativas para cada passo. Então, eles podem ter vários cartões, várias cartinhas misturadas, e aí, num primeiro momento, eles tentarem identificar expressões que tenham termos semelhantes, expressões que já estão simplificadas, trabalhar ali com uma ideia de operação, ou já pegar expressões diferentes e eles fazer essas operações com as cartinhas, aí vai depender da condução do professor. Pode ter também, né, se for pensar em cartas mesmo, esses cartões como se fossem cartas, eles deixam viradinho, então eles pegam 2 cartinhas de expressão e aí numa terceira pilha pode ter as operações, né, uma adição, uma subtração, multiplicação, para que eles já trabalhem dentro daquelas operações já a ideia de termos semelhantes, porque se ele não souber que o termo é semelhante, ele não consegue fazer ali algumas operações, enfim. Então, dá para trabalhar de diversas estratégias dentro desse único assunto. A estação 2, trabalhar com a fórmula de Bhaskara, né? Eles vão aprender em outras lições, outras fórmulas de resolução, mas aqui apresentar as equações contextualizadas, trazer situações ali onde eles consigam relacionar lucro, tempo, área, para que eles apliquem a fórmula. Então, eles vão resolver interpretar as raízes num contexto proposto. Então, trabalhar também a ideia da interpretação de texto, para que ele consiga extrair as informações, e aí ele já vai lá e aplica a fórmula para memorizar, para ajudar no processo e no desenvolvimento das próximas aulas também, que é uma ideia para eles fixarem o conteúdo. E na estação 3, trabalhar o teorema de Pitágoras, você oferece problemas geométricos, né? Envolvendo triângulos retângulos. Pode ser uma escada, uma rampa, um terreno que vai ser dividido. E aí eles vão aplicar o teorema e justificar os cálculos com clareza. Então, a ideia aqui daí nessa estação é trabalhar com questões visuais mesmo, né? Traga a ilustração. Então, perceba que também, além da gente alterar os assuntos, cada estação está trabalhando de uma habilidade diferente. Então, nós temos a estação onde eles vão ter a manipulação das cartas e trabalhar com uma estratégia de jogo. Temos uma estação que vai trabalhar com
enunciados e situações, problemas, e essa aqui com problemas geométricos. Então, trabalhamos 3 assuntos, já trabalhamos de 3 formas distintas, que isso garante com que eles desenvolvam essa leitura diferenciada, desenvolvam outras habilidades. E o professor já consegue perceber, né, qual é a maior dificuldade da turma, daquele grupo ou de um aluno específico. Outra coisa que pode fazer ali para estimular os alunos é uma questão de pontuação, né? Então, você, professor, vai atuar como mediador, promovendo ali a colaboração, a argumentação matemática e deixar aqui uma sugestão, né? Dá um ponto por resposta correta, mais um ponto se tiver uma justificativa bem clara, né? Um ponto bônus para eles se esforçarem ali, um ponto por organização do raciocínio e apresentação do resultado, e aí faz uma competição entre as equipes, que isso estimula bastante eles, né? Quantidade de aulas sugeridas, de 1 a 2 aulas, com grupos de até 4 alunos, o ideal é que não se estenda muito. Se for uma turma maior, aí, ou vai ter que dividir a turma entre essas estações, ou terão que ter mais estações, podem ser estações iguais também para eles fazerem ao mesmo tempo, mas é importante que todos os grupos passem por todas as estações, né? Material necessário, os cartões com as expressões dos problemas, as fichas de resolução, um quadro para o placar, que também pode ser preenchido em papel, né? Réguas, quadros são opcionais, caso eles precisem fazer alguma anotação, alguma observação. E aí depois que eles fizerem essa atividade, é importante que seja valorizada a argumentação dos alunos durante as etapas, que seja estimulada a criação de exemplos próprios, eles podem representar ali jogos, rotinas, dados pessoais através de expressões. E ainda, se tiver tempo, se quiser fazer um fechamento dessa atividade, você pode fazer um quiz relâmpago, como por exemplo um Kahoot, revisando os conteúdos, inclua perguntas envolvendo simplificação, aplicação de fórmula, cálculo, né, com o Teorema de Pitágoras e assim por diante. Então tem várias formas e várias estratégias que podem ser trabalhadas aqui, principalmente uma lição como essa que era bem completa e que trouxe vários assuntos para ser trabalhados com os alunos, né? Nós vamos chegando ao fim desse vídeo, mas eu espero vocês nos próximos encontros ali para a gente compartilhar ainda mais ideias.